É impossível ter um encontro com Jesus e permanecer indiferente. A graça é escandalosa, mas ela também é completamente transformadora. Eu queria que você olhasse para a vida de Paulo. Ele chega como um perseguidor, ele sai como perseguido. Ele chega como alguém que carrega ódio, sai cheio do amor de Deus. Ele chega como um assassino e eventualmente ele foi morto pela causa do evangelho. Ele foi de pecador a perdoado, mas ele também foi de um órfão para um filho amado. Não existe mérito na nossa salvação. A nossa salvação é porque conhecemos o Filho de Deus. Somente pela graça, então eu não preciso fazer nada. Então eu não tenho que me esforçar. Desculpa, você não entendeu o evangelho. A única reação que nós temos, como aqueles que foram alcançados por uma graça transformadora, por uma graça escandalosa, é reconhecer que nós não somos dignos de nada. Essa realidade hoje no século 21, ele estava matando em nome de Deus. Presta atenção nesse termo. Matando em nome de Deus. Mas aí eu queria trazer uma reflexão para a nossa realidade. Será que hoje no século 21 nós não temos Saulos em nosso meio? Será que hoje no século 21 nós não temos pessoas no meio das igrejas, dos templos evangélicos, condecorados, pastores, reverendos, apóstolos? Eu sinceramente sou uma pessoa que eu não me importo em absolutamente nada qual que é o meu título. Recentemente eu tive o privilégio, porque isso é simplesmente uma sequência de uma carreira ministerial, vamos dizer assim, de ser ordenado a presbítero. Pergunta se minha vida mudou entre eu e Deus desde quando eu era diácono. Nada. Porque eu não me importo com essas questões, mas tem gente que se importa. Então Paulo, ele era esse apóstolo, esse reverendo, esse grande homem de Deus, que estava matando em nome de Deus. Será que nós não temos hoje no século 21, Paulos que matam em nome de Deus? Que estão acreditando com toda a convicção na sua vida, que estão defendendo uma causa divina, estão perseguindo seguidores de Jesus. Paulo, ele vive aquilo que nós continuamos vivendo e revivendo na história como um ciclo que vai se repetindo, onde Deus, ele age de formas diferentes ao longo da história da humanidade. Sabe por quê? Porque Deus era com Moisés. Foi o próprio Deus que passou a lei e a Torá. Mas também foi o próprio Deus que enviou Jesus Cristo, que chegou e falou: olha, vocês estavam vivendo numa antiga aliança, vocês estavam vivendo na aliança da lei, mas é chegado o momento onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, chegará para essa terra para trazer uma nova aliança, aliança da graça escandalosa de Jesus. E é isso que nós estamos vivendo no século 21, a graça escandalosa de Jesus. Exalta o nome dele, porque nós fomos alcançados pela graça maravilhosa e escandalosa do nosso Deus. Será que não existe aqueles que matam em nome de Deus hoje? Será que nós, se olharmos para as nossas igrejas, nós não conseguimos identificar homens e mulheres que se enquadram no papel de Paulo? Aqueles que estão matando em nome de Deus, que acreditam que estão zelando pela causa de Deus, que estão perseguindo, que estão matando na fé, que estão difamando, que estão fofocando, que estão montando os grupinhos com as línguas venenosas. Eu falei recentemente, e incrivelmente tive resistência, um corte de uma pregação, onde eu falei que você não vê ímpios falando mal de ímpios, você não vê macumbeiro falando mal de macumbeiro, mas crente fala mal de crente, que é inacreditável. E tem gente que resiste a isso, matando em nome de Deus. Quantas pessoas eu conheço pessoalmente que não pisam o pé numa igreja por causa da língua dos assassinos em nome. Trouxe para eles cegueira. E aí eu queria falar sobre uma cegueira que é muito pior do que a cegueira física, que é a cegueira espiritual. É aquilo que a gente vê hoje no século 21, não precisa se confinar àquilo que Paulo viveu.
A cegueira espiritual é o que leva as pessoas a estarem matando em nome de Deus, achando que estão defendendo a Jesus Cristo. A cegueira espiritual é aquilo que tenta confinar Deus a uma caixinha, onde Deus não pode fazer hoje aquilo que Ele bem entender, dado que Ele é soberano e Ele está acima de todas as coisas. E a própria palavra de Deus diz, Deus falando à humanidade, olha, os meus pensamentos não são iguais aos seus, os meus olhos não são iguais aos seus, tudo aquilo que eu vejo está superior àquilo que vocês acreditam. A cegueira espiritual é onde a formiga está tentando falar para o cientista como ele deve agir. A cegueira espiritual é aquilo que nos limita daquilo que Deus quer fazer hoje na sua geração. Quer um exemplo prático? O saudosismo. Não porque na minha época era assim, não porque esses jovens são tudo mundano, não porque Deus não está nesse negócio. Meu irmão, eu já falei isso aqui, virou até meme na internet, Deus usou até uma jumenta. Olha por mão do seu lado e fala jumento. Não precisa fazer de novo não, eu já falei essa, já perdeu a graça. Até jumento Deus usa, mas Deus não pode fazer do jeito que você não espera fazer. Cegueira espiritual. Mas essa luz que veio de Jesus Cristo trouxe uma cegueira física para Paulo, onde Jesus estava falando não com palavras, mas daquilo que aconteceu. Falou: Paulo, você é completamente cego, porque você não consegue enxergar que eu já trouxe uma nova aliança sobre o meu povo, que eu não habito em templos feitos por mãos de homens, que o melhor lugar de adorar não é nem em Jerusalém, nem em Nazaré, nem no Rio Jordão. O melhor lugar de adorar é em espírito e em verdade. O melhor lugar de adorar a Deus é em essência. Estava falando com o Figueira aqui atrás. Cara, é inacreditável quando você chega num culto em essência, com fome da presença de Deus. Não consegui tirar um dia de jejum essa semana, mas isso não importou, porque a presença de Deus está aqui, porque nós estamos em espírito, em verdade, em essência, na presença do Senhor. Exalta o nome de Jesus, porque a presença dEle está aqui hoje, essa noite. Jesus chega, ilumina a cegueira intelectual, a cegueira espiritual e os olhos físicos de Paulo, e ele fica por 3 dias cego. Vá para uma cidade, entra na cidade, e lá eles vão falar aquilo que você deve fazer. Você sabia que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento? Você sabia que Paulo foi o maior profeta do Evangelho genuíno da graça de Cristo? Quer provas? Não acate a minha palavra não. Chega em casa hoje e tira meia hora para você ler Romanos. Tira 15 minutos para você ler Efésios. Ou melhor, leia Gálatas. Graça. Revelado a Paulo, graça. Graça sobre graça, graça escandalosa, Jesus Cristo no madeiro, derramando o seu sangue poderoso para perdoar os nossos pecados aqui hoje, para que eu e você possamos falar: eu sou filho do Deus vivo, eu fui lavado, eu fui redimido, eu fui santificado pela graça escandalosa de Jesus. Exalta o nome dEle, porque é tudo sobre a graça do nosso Deus. Aleluia. O que Paulo fez para merecer? Qual foi o seu mérito? Tirando que ele era um assassino, tirando que ele estava indo para matar mais, tirando que ele estava completamente no lugar errado, na hora errada, do lado errado da história. Será que tem pessoas aqui hoje, essa noite, que estão do lado errado da história, como Paulo esteve? E aí você pega o mérito dele e você joga no lixo porque ele não tinha mérito. Aí você pega as suas conquistas, você joga no lixo porque nada disso adiantou. Aí você pega ele ser poliglota, ele ser um homem que conhecia toda a lei, a Torá, joga tudo isso no lixo. Não são as minhas palavras não. O próprio Paulo falou: olha, tudo para mim
é perda pela sublimidade de conhecer esse tal de Jesus Cristo. Tudo aquilo que a minha vida tinha de valor, eu jogo no lixo. Tudo para mim perde o seu valor, porque eu tive o privilégio de ser encontrado por essa graça magnífica do Senhor Jesus Cristo. Eu conheci o Filho do Homem, eu conheci o Rei dos Reis, eu conheci o Senhor dos Senhores. A minha vida de nada mais vale, porque eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Não existe mérito na nossa salvação. A nossa salvação é porque conhecemos o Filho de Deus. A nossa salvação é porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Meus irmãos, a graça, ela é completamente escandalosa. Completamente escandalosa, é um escândalo. Você olhar para Jesus e falar que do lado direito, do lado esquerdo dele tinham 2 ladrões. Enquanto um caçoava e zombava de Jesus, esse foi condenado. O outro ladrão que não fez absolutamente nada de bom na sua vida, que passou a sua vida roubando, matando, nós não sabemos exatamente quais foram os crimes e pecados desse ladrão. Reconheceu e olhou para Jesus Cristo e falou: olha, eu mereço estar aqui, mas você é o Filho de Deus. E Jesus responde para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque esse é o escândalo da graça, que pega um ladrão e lava ele, e perdoa ele, e salva ele. Eu queria que você exaltasse o nome de Jesus, porque sobre nós foi revelada uma graça escandalosa de Jesus Cristo. A graça é escandalosa, mas ela também é completamente transformadora. Eu queria que você olhasse para a vida de Paulo, que ele foi para Damasco como um assassino, ele foi para Damasco como um líder religioso da época, como um fariseu, ele foi como um perseguidor, foi curado da sua cegueira física, representando uma maior cegueira espiritual. Aí ele sai da cidade. Ele chega como um perseguidor, ele sai como perseguido. Ele chega como alguém que carrega ódio e sai cheio do amor de Deus. Ele chega como um assassino e eventualmente ele foi morto pela causa do Evangelho, pelo caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi de pecador a perdoado, mas ele também foi de um órfão para um filho amado. A graça, ela é escandalosa. Mas se a sua vida não foi completamente transformada pela graça de Jesus Cristo, quem sabe você ainda não foi alcançado por essa graça. Porque aquilo que eu mais ouço, como, vamos dizer assim, argumentos que tentam refutar aquilo que eu prego, sendo que eu só prego Bíblia, eu só prego doutrina bíblica. Ah, mas se é somente pela graça, então eu não preciso fazer nada. Desculpa, você não entendeu o Evangelho. Ah, se é só pela graça, então eu não tenho que me esforçar. Desculpa, você não entendeu o Evangelho. Quem sabe você ainda não viveu o seu Isaías 6. Quem sabe você ainda não teve o seu encontro com Jesus na sua estrada para Damasco, na estrada da graça escandalosa de Jesus. Porque eu falo para vocês uma coisa por experiência própria. Eu que um dia cheguei lá na varanda dos meus pais em 2013, o ano da graça escandalosa de Jesus sobre a minha vida, eu falei: Senhor, eu vejo o Senhor agindo na vida do meu avô, eu vejo o Senhor agindo na Igreja Deus de Amor, eu vejo o Senhor agindo na vida do meu pai, o pastor Lorival, na vida da minha mãe, a Débora, eu vejo o Senhor em todos os lugares, mas chegou o momento de eu querer colocar o Senhor à prova. Se o Senhor existe, se revele a mim. E a minha vida foi completamente transformada por um Jesus que é real, que está aqui hoje essa noite e quer tocar a sua vida. Exalta o nome dEle, porque Ele está aqui para transformar você da água para o vinho. É impossível ter um encontro com Jesus e permanecer indiferente. É impossível ser cheio de um Espírito que se chama Santo e não ser consumido pelo desejo da santidade. É impossível ser tocado pelas brasas do altar, que são tomadas como atenaz pelos anjos do Senhor, que estão de volta do trono branco da graça, da justiça e da santidade de Deus, conforme nós lemos em Isaías 6, que te tocam e te purificam, que te transformam completamente.
é algo transcendental, é algo que vai além da racionalidade do ser humano, é algo que vai além das palavras que eu posso falar aqui hoje, essa noite, para tentar te explicar. Porque todo aquele que nasce de Deus, meus irmãos, é nascido do Espírito Santo do próprio Senhor Jesus Cristo. Você que é nascido do Espírito Santo, eu queria que você tirasse 10 segundos para glorificar o nome dEle, porque nós somos nascidos do Espírito Santo, que vem diretamente do nosso próprio Deus. Aleluia. Se você carrega o Espírito Santo, você não precisa de pessoas puxando a sua orelha, você não precisa de assassinos da fé te criticando. Sabe por quê? Porque você não enfia goela abaixo santidade sobre ninguém. Talvez nós, como igreja de Cristo do século 21, não entendemos o nosso papel. Eu não tenho o poder de santificar a sua vida, eu simplesmente prego o Evangelho e deixo o Espírito Santo visitar o seu coração. E eu sinto que nesse exato momento o Espírito Santo está tocando vidas aqui agora. O Espírito Santo está te visitando aí onde você está, tocando a sua mente, tocando o seu coração, te santificando de dentro para fora aqui agora. Se você sente o fluir do Espírito Santo, exalta o nome de Deus, porque Ele está aqui no nosso meio, santificando vidas pelo poder da sua palavra. Aleluia. Quarto efeito. É aqui que o caldo engrossa. Eu falei essa lá em Madrid, o cara não entendeu nada. Estava com tradução simultânea, não deu muito certo. A humilhação progressiva. Meus irmãos, eu já fiz alguns sermões, já preguei essa mensagem em alguns momentos da minha vida. Mas a origem de todos os nossos pecados se chama uma coisa: orgulho, soberba. A origem de todos os nossos pecados se chama orgulho. O cristianismo é um chamado à humildade. O cristianismo é um chamado a nos humilharmos diante de um Deus 3 vezes santo, supremo, sublime, alto e poderoso no alto e sublime trono. E a gente vê isso na vida de Paulo. Ele era um fariseu, alguém honrado no meio da sociedade, da comunidade. E aí ele tem um encontro com Cristo. E aí ele fala: olha, tudo é perda para mim, eu considero tudo como inútil, como algo que perde o seu valor, porque eu conheci alguém infinitamente mais importante, mais sublime, chamado Jesus Cristo. Eu queria ler para vocês 4 versículos rápidos. Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele mesmo diz: eu, Paulo, sou apóstolo de Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 9, o próprio Paulo fala: na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Efésios 3:8, na verdade, eu sou o menor de todos os santos. 1 Timóteo 1:15, na verdade, esquece tudo que eu falei, eu sou o pior dos pecadores. À medida que Paulo vai conhecendo a Jesus Cristo, à medida que ele vai amadurecendo na sua fé, a tendência natural aqui na ordem humana, no mundo terreno onde nós vivemos, é você crescer, certo? No reino de Deus é invertido. Também conhecido como o reino de ponta cabeça, o reino de Deus. A humilhação progressiva. Se nós vemos pessoas hoje no meio da igreja que querem ser chamados de apóstolos e eu faço e aconteço, eu sou o maior de todos os santos. Desculpa, quem sabe você nunca conheceu Jesus? Quem sabe você não foi alcançado por essa graça escandalosa? Porque Paulo, ele começa: eu sou apóstolo de Cristo. Na verdade, eu não sou tudo isso não, eu sou simplesmente o menor dos apóstolos. Na verdade, esquece tudo que eu falei, eu sou o menor de todos os santos. Mas pensando bem mesmo, eu sou o pior dos pecadores. Porque uma luz que emana do trono da graça de Deus iluminou a vida de Paulo, e mediante o conhecimento de Jesus Cristo, o nosso único fator, a única reação que nós temos é nos prostrarmos diante da grandeza e da divindade de Jesus Cristo.
A única reação que nós temos, como aqueles que foram alcançados por uma graça transformadora, por uma graça escandalosa, é reconhecer que nós não somos dignos de nada. É a humilhação progressiva. O quarto efeito da graça de Deus, a humilhação progressiva. Você já foi encontrado por essa graça? Ou você vive consumido pela sua soberba? Ou você vive consumido buscando o holofote? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não dá asa para a cobra. Deus coloca em evidência aqueles que nunca ligaram para isso. Deus expõe ao mundo aqueles que foram encontrados pela graça escandalosa. Se existe uma vozinha na sua cabeça que fala que você é melhor que os outros, que fala que você não precisa pedir desculpa para ninguém porque não foi você que errou, que fala que você é melhor, que graças a Deus você não é tão ruim quanto o outro, quem sabe você não foi encontrado por essa graça.